Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da igreja que está em Camaçari. Hoje veremos o reinício da história de Israel. No livro de Daniel, vemos a profecia das 70 semanas determinadas ao povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essa profecia está registrada no livro de Daniel, capítulo 9, dos versículos 24 a 25. A expressão teu povo se refere ao povo de Israel. Vemos as 70 semanas separadas em 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Essas são semanas de anos, ou seja, cada semana corresponde a 7 anos. As primeiras 7 semanas se referem ao período que começa com a ordem do rei gentil Ciro para que os judeus voltassem da Babilônia e trouxessem material para a edificação da casa do Senhor em Jerusalém, a qual seria o segundo templo. Essa construção levou 49 anos, 7 semanas. O primeiro templo, construído por Salomão, visto em 1 Reis 6:1, havia sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e agora eles foram chamados para reedificá-lo. Da reedificação do templo até a morte de Jesus, temos um período de 62 semanas na história de Israel com Deus. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Segundo essa profecia, ainda falta 1 semana para completar as 70 semanas. Quando o Senhor Jesus, ungido, foi morto e rejeitado pelos judeus, a história de Israel com Deus sofreu uma interrupção temporária. É como se Deus parasse o cronômetro do tempo da história de Israel. A história dos gentios, porém, teve início. Aleluia! Então, a partir da morte do Senhor, começa a salvação dos gentios. A história dos gentios começa com a morte do Senhor e dura supostamente 2000 anos. Se de fato forem 2000 anos, já estamos bem perto do fim. Cremos que em pouco tempo se iniciará a última semana da história dos judeus. Quanto será a última semana da história dos judeus? Vejamos no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui fala-se de uma aliança estabelecida por um príncipe que há de vir, que será a besta de Apocalipse, conforme vemos em Apocalipse 13, versículos de 2 a 5, e durará 1 semana. Esse é o último período de 7 anos da história de Israel. Cremos que a volta do Senhor está muito próxima, por isso devemos pregar o Evangelho com muita intensidade. Vamos trazer mais materiais para edificar a casa de Deus. Quanto maior o número de pessoas salvas, melhor. Até que cheguemos à plenitude dos gentios, como diz Romanos 11, 25. Louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor Jesus, abençoe os nossos queridíssimos ouvintes. Que a nossa vida cristã possa estar em processo de contínuo crescimento. Alinhados à palavra profética, refletiremos a imagem do Deus vivo. Este é o desejo do Senhor para o seu povo.
Ó Senhor Jesus, busquemos com o coração inteiro nos comprometer muito mais com o teu mover para o Evangelho avançar. Fiquemos firmes na obediência e na fé, pois por mais difícil que as coisas pareçam, Deus cumpre sua promessa. Sejamos fortes e trabalhemos na edificação. Deus é conosco e o seu Espírito habita no nosso meio e em nós. Amém.